O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou que foi comprovada a relação entre o PCC e um dos advogados de Adélio Bispo, autor da facada em Jair Bolsonaro em 2018. A investigação da Polícia Federal sobre o assunto foi concluída hoje, com o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão em 3 cidades diferentes. Embora haja ligação com a maior facção do Brasil, o diretor-geral da Polícia Federal nega a possibilidade de envolvimento do advogado com a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro, Silvio Navarro. Paula, esse caso do Adélio Bispo é um daqueles casos que fica no imaginário da sociedade, no imaginário popular e se transforma num fantasma que jamais sairá de cena. É algo parecido, por exemplo, com a novela do sequestro, assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Por quê? Porque as investigações, elas não parecem conclusivas, elas deixam lacunas e é claro que um caso como esse, o homem que tentou matar o então candidato à presidência e que foi eleito presidente da República, teria agido como um lobo solitário por transtornos psiquiátricos, mentais, teve uma visão, tinha uma faca e logo em seguida um advogado aparece para defendê-lo e agora praticamente 6 anos depois do atentado, da tentativa de assassinato, nós temos a informação de que esse advogado que se apresentou para defender um criminoso é ligado à maior facção do Brasil, maior facção criminosa do país, o PCC, com ramificações pelo país inteiro e uma máquina de lavagem de dinheiro mafiosa com atuação no exterior. 6 anos depois, essa informação surge junto com a decisão da autoridade máxima da Polícia Federal de colocar uma pedra no caso e dizer, a partir de agora ninguém investiga mais nada. Falei do caso de Santo André, porque o caso de Santo André continua, depois de 30 anos, sendo aí praticamente um fantasma na cabeça de muita gente. O sequestro de 2002. Então, esse caso do Adélio vai continuar girando durante muito tempo. Basta você responder a uma pergunta. Quem autorizou a entrada do Adélio na Câmara dos Deputados? Ele entrou naquele mesmo ano. Aí aqui está o boletim de ocorrência, as informações prestadas pela Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados. Bom, os registros constam do dia, às 18 horas do dia 6 de setembro, foi pedido para 2 policiais legislativos checarem as investigações, a entrada dele. Ele havia estado na Câmara dos Deputados no dia 6 de agosto de 2013 com imagem arquivada do seu documento de identidade. O recepcionista achou por bem incluir o número do CPF de Adélio, que até então não constava do sistema, com a intenção de deixar o cadastro atualizado. Uma vez que seu perfil de usuário do sistema não lhe permitia fazer inserção de dados sem o registro de nova entrada de visitante, o recepcionista, com o objetivo de acrescentar a informação do CPF, acabou efetuando equivocadamente 2 novos registros de entrada. Bom, eles estão dizendo que foi tudo um grande equívoco. Só para deixar bem claro, qualquer cidadão, eu, você, que quiser entrar na Câmara dos Deputados, você deve se apresentar à recepcionista na portaria, você deve entregar um documento, ali é registrada uma fotografia, a câmerazinha, e você obrigatoriamente precisa dizer aonde você está indo. Você não pode chegar à Câmara e dizer, eu vim dar um passeio. Não. A Câmara, inclusive, tem visitas monitoradas, visitas guiadas, que são feitas aos finais de semana para quem quiser conhecer o Legislativo. Tem excursões também, é permitida a entrada na Câmara e no Senado de escolas, alunos que querem conhecer. Mas não é assim, eu vou chegar lá, eu vou entrar, eu vou passar por um detector de metal, ninguém vai olhar para mim e perguntar onde é que você está indo. Então é uma história cheia de lacunas. O Adélio permaneceu preso por muito tempo, ele tentou escrever carta, surgiram laudos que também se contradizem. Em resumo, é uma história que vai permanecer no imaginário porque ela é mal explicada. E colocar uma pedra, e finalizo, colocar uma pedra na história, no momento em que
surge a informação de que o advogado é ligado ao PCC, isso acontecer simultaneamente deixa ainda mais dúvidas para todos nós, para uma sociedade que só gostaria de saber quem ordenou que o Adélio tentasse cometer esse assassinato. Ou se não foi ninguém mesmo, no mínimo, explicar agora a relação desse advogado com a facção criminosa. O Adélio foi filiado ao PSOL. Ao PSOL. O PSOL defende a desmilitarização das polícias militares. Prefere a polícia sem armas. É bom, né? Para qualquer organização criminosa. É só um reparo aqui, eu acho que eu falei 30 anos, né? São 20 anos, 20. Né? 2002 para 2024, 22 anos, exato. Evidentemente. Lembrando que o Adélio segue internado no Presídio Federal de Campo Grande desde 2018. Pioto, o Silvio fez alguns questionamentos e um outro também que me veio à tona é como é que esse advogado chegou a Adélio Bispo, né? A gente até tem, não sei se a foto é o nome dele, Fernando Costa Oliveira Magalhães, está aí, a gente está exibindo na tela. E aí, segundo a conclusão de apuração da Polícia Federal, o Fernando Costa e os outros advogados decidiram, então, aceitar o caso de Adélio Bispo para buscar notoriedade pública, segundo conclusão aqui do relatório da Polícia Federal. Inclusive, trago aqui uma entrevista que é de 2018, foi concedida à BBC Brasil por um dos advogados, que contou, então, ao veículo que aceitou o caso porque se tratava de uma estratégia de autopromoção profissional e afirmaram que os honorários teriam sido pagos por um doador que pediu para não ser identificado. E a OAB, desculpe, Piotr, só lembrar, a OAB ficou indignada com quem quis saber a origem dos honorários. OAB que vê com tanta boa vontade qualquer irregularidade que ocorre no Supremo. O Adélio está hoje num hospital psiquiátrico. Então ele é resguardado pelo sigilo médico-paciente. É o melhor dos mundos, não é? Ou seja, o que ele falar não pode nem ser divulgado. Mesmo que ele tenha lá um surto de normalidade, já que ele foi tratado agora como um doente mental. Isso também parece fazer parte de um processo muito mal explicado. Mas eu vou só pegar o tema, o Silvio fez menção, a maneira terminativa com que a Polícia Federal trata o assunto. Não dá para ser assim. Vamos lá. Olha a declaração do delegado Andrei Rodrigues, é isso, diretor-geral da Polícia Federal. Recebemos uma denúncia se houve ligação da facção com o advogado e o crime fomos investigar. A conclusão foi que não há relação. Ponto. Mais uma declaração. Comprovamos, sim, a vinculação desse advogado com o crime organizado, mas nenhuma vinculação desse advogado com a tentativa de homicídio do ex-presidente. Com isso, encerramos essa investigação. Apresentamos ao Poder Judiciário hoje esse relatório sugerindo, em relação ao atentado, o arquivamento. Ponto. Vamos lá. Eu tenho um caso mal explicado, que obviamente você não conseguiu ter a credibilidade por parte da população, de um atentado contra um candidato a presidente da República, que quase o levou à morte e que ainda sofre com sequelas daquilo, e sequelas graves, que é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vive a fazer cirurgias e ser internado como consequência, sequelas daquele atentado, ou seja, é grave por todos os aspectos. O envolvimento, esse caso do advogado e agora o envolvimento confirmado pela Polícia Federal dele com o PCC, que é a maior facção criminosa do país, contra a qual o governo Bolsonaro prometia lutar contra e lutou contra no Ministério da Justiça. Houve, inclusive, redução. Lembro também da história conversamos com o PT de forma cabulosa, não era uma história do papo cabuloso e tudo mais. E a Polícia Federal acha que tudo isso merece um ponto final. Vamos imaginar que a polícia realmente tenha feito uma investigação brilhante. Do ponto de vista da transparência, num caso como esse, precisa explicar como fez a investigação e por que chegou a essa conclusão. Já que vai arquivar, bom, então pode revelar, não tem mais nada em sigilo. Explica exatamente como foi, por que chegou a essa conclusão, quais são as razões.
Só dizer que chegou a essa conclusão, uma Polícia Federal que muda de opinião, dependendo, obviamente, do caso com muita frequência. Aliás, vimos agora, não demorou muito em relação à história da decisão da Polícia Federal, naquele imbróglio lá do caso do aeroporto de Roma, em relação ao ministro Alexandre de Moraes e o filho dele, mais a família de Santa Bárbara do Oeste. A Polícia Federal tinha entendido que não, deixa para lá, um xingou um, outro xingou, e bom, e fica, deixa por isso tudo. Um caso de desinteligência, né? Como os delegados gostam de chamar essas coisas, e depois mudou de opinião. E o delegado que mudou de opinião, mudou exatamente o entendimento da Polícia Federal, ganhou um cargo no exterior. Ao delegado da Polícia Federal, delegado-geral, doutor, precisa explicar melhor. O cidadão brasileiro paga os serviços públicos porque quer eficiência e transparência. Aliás, transparência é uma determinação constitucional. Antes de jogar para a Ana, deixa eu só aqui compartilhar essa notícia. Batemos 2 milhões de inscritos. Eu estava falando que talvez chegaríamos amanhã. Chegamos agora, está aí na tela. Então, um agradecimento especial à nossa audiência, a cada um de vocês aí que confia no nosso trabalho. Está aí, então, 2 milhões de inscritos, trabalho árduo aqui todos os dias. Muito obrigada. Agora a gente vai seguir aí para superar essa meta de 2 milhões de inscritos no nosso canal. Agora sim, Ana, quero ouvi-la também. Vamos dobrar essa meta, né, Paula? 2 milhões, já em 4, graças a todos vocês aí do outro lado. Companhia maravilhosa todos os dias. Paula, acho que os meus parceiros já exploraram bem esse assunto. O que é impressionante é como aqueles que são pagos com o nosso dinheiro, né, do pagador de impostos, eles acham que eles podem simplesmente dizer é assim, acabou, e ninguém fala mais sobre isso, e pronto. Não é assim. Nós acabamos de mostrar uma entrevista do ministro dizendo é assim, acabou, e segue o jogo, praticamente. E não é assim, né? O que lembra muito o caso da Itália, das imagens do aeroporto da Itália, o caso da Itália, que, né, chegaram à conclusão que o ministro Alexandre de Moraes foi agredido, óculos voador no filho pequeno, né, aquela história toda. Depois, olha, encerra o caso. Aí agora abre o caso e ninguém pode questionar nada. Essa sanha autoritária que está atualmente espalhada pelas instituições no Brasil, ela é muito perigosa. E repito, por isso que odeiam tanto a liberdade de expressão, porque nós fomos cobrar. Eles sabem que hoje o brasileiro não vai ficar calado. Seja para alguma reforma no Congresso, para qualquer desmando ou inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, ou para um caso desse, a população hoje vai cobrar. E não vai parar, vai cobrar 24 horas. E eles odeiam isso, os tiranos odeiam isso. Agora, Paula, é engraçado, né? O Piotr mencionou aí que o Adélio está num hospital, né, uma prisão psiquiátrica. Por quê? Porque se ele resolver falar, ele vai simplesmente vai receber ali a pecha de louco, é um louco. E choca, é absolutamente chocante ouvir que os advogados que voam de jatinho, que foram atender o Adélio de jatinho, que já andam para baixo e para cima de jatinho, que eles receberam, que eles decidiram pegar o caso por notoriedade política. Política não, pública, desculpa. Eles precisavam de notoriedade pública. Eles que já parece que já têm dinheiro suficiente, né, para andar de jatinho para baixo e para cima. E ainda tem gente que diz que essa facada no presidente Bolsonaro, então candidato Jair Bolsonaro, foi falsa.